Nós vimos no vídeo anterior, né, falamos lá do epitélio de revestimento dos enterócitos e das células caliciformes. As células caliciformes, a função delas é produzir muco e jogar para a luz do intestino. E os enterócitos, eles têm uma função absortiva. Então, a gente vai falar um pouquinho da absorção dos principais componentes. Então, como que acontece a absorção dos carboidratos? Bom, os carboidratos, eles, basicamente, os disacarídeos, eles vão sofrer ação das disacaridases, que vão quebrar esses disacarídeos, portanto, gerando monossacarídeos. Os monossacarídeos, na luz do intestino delgado, vão ser transportados, então, na forma de um SYMPORT, um transporte ativo secundário, dependente de íons sódio, que são mantidos em grande quantidade na luz do intestino devido à bomba sódio-potássio ATPase, dependendo então da ação de ter uma alta concentração de sódio, transportando então via SYMPORT tanto glicose quanto galactose via transporte ativo secundário. A frutose, por sua vez, ela é transportada por difusão facilitada por um transportador que é chamado de GLUT5. Estando então dentro do enterócito, dentro da célula absortiva, esses monossacarídeos são levados então até a membrana basolateral e via membrana basolateral, através de um outro transportador que é chamado de GLUT2, eles são transportados por difusão facilitada e no meio extracelular eles são direcionados para os capilares sanguíneos. E como que ocorre a absorção das proteínas? As proteínas, então, elas são, pela ação da pepsina e do HCl, ainda no estômago, são gerados pequenos peptídeos, chegando na luz do intestino, esses pequenos peptídeos vão ter ação de moléculas do suco pancreático e de enzimas que são produzidas pelas microvilosidades, né, jogadas para a luz do intestino. Suco pancreático vai gerar tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase e as enzimas dos microvilos, as endopeptidases, as aminopeptidases, carboxipeptidases e dipeptidases. Todas essas enzimas aqui vão agir sobre esses pequenos peptídeos, produzindo aminoácidos, di e tripeptídeos. Esses aminoácidos di e tripeptídeos, por sua vez, na luz do intestino, vão ser transportados para dentro dos enterócitos por SYMPORT através de transporte ativo secundário e UNIPORT passivo, quando o transporte ativo secundário dependente de íons sódio, cloro, potássio e H+, para a luz dos enterócitos. Uma vez na luz dos enterócitos, via membrana basolateral, agora através de proteínas carreadoras por transporte ativo secundário ou por transporte passivo, elas vão atingir o meio extracelular, chegando nos capilares sanguíneos. E os lipídios? Os lipídios vão sofrer modificações por ação dos sais biliares, formando micelas. Essas micelas vão chegar na superfície dos enterócitos e vão possibilitar que os triglicerídeos sejam quebrados em monoglicerídeos, ácidos graxos, glicerol e colesterol. Esses, por sua vez, vão poder ser absorvidos pelos enterócitos e, uma vez na luz dos enterócitos, eles vão ser reesterificados no retículo endoplasmático liso do enterócito. No retículo endoplasmático liso, esses ésteres do colesterol mais frações proteicas vão formar os quilomicrons e esses quilomicrons vão seguir para o aparelho de Golgi, formando grânulos de secreção. E
esses grânulos de secreção dos quilomicrons vão seguir para a membrana basolateral no espaço intercelular e vão ser direcionados para os capilares linfáticos. A camada submucosa e mucosa e submucosa do duodeno, do jejuno e do ilho vai formar o epitélio de revestimento das criptas de Lieberking duodenais, onde vão estar presentes células caliciformes, vão estar presentes células tronco, que são células responsáveis por gerar todas as outras células desse epitélio de revestimento, células enteroendócrinas e as células de Panet. Então, nós vamos ver cada uma dessas células. As células de Panet, elas são encontradas na base, né? Aqui embaixo, ó, na base da cripta. Elas têm um formato triangular ou um formato piramidal, possuem uma grande quantidade de grânulos de secreção, é a forma com que elas são identificadas, na sua região apical. Elas têm atividade no combate contra patógenos no trato intestinal, produzem as defensinas, que têm atividade antibacteriana contra fungos, parasitas e vírus, e produzem lisozima e fator de necrose tumoral. Aqui a gente tem então aqui ó, a vilosidade, células caliciformes, células absortivas, e aqui, vejam, ela está vindo e formando a base da cripta. As células de Panet são essas células aqui que possuem esses grânulos de secreção bem eosinofílicos aqui ó, na base da cripta. Então vejam que a cripta vem aqui, forma a base, e aqui nós temos as células de Panet. Aqui seria a muscular da mucosa e aqui a submucosa. Aqui nós temos ó, a base da cripta em aumento maior, 1, 2 células de Panet, 3, 4, 5, 6 células de Panet com uma grande quantidade de grânulos que produzem então defensima, lisozima e jogam para a luz da cripta. E aqui uma célulazinha enteroendócrina que a gente já vai falar do que ela produz, tá? Aqui a gente tem um quadro mostrando a localização, as diferentes localizações das células enteroendócrinas, quando no estômago, no intestino delgado ou no intestino grosso, na região pilórica também do estômago. Vamos se concentrar mais aqui no intestino delgado. Então, elas produzem diferentes moléculas que estão relacionadas com o estímulo da secreção de enzima pancreática, estímulo da secreção de bicarbonato e inibição das secreções de motilidade gástrica. Então, elas controlam essas diferentes secreções quando no intestino delgado. E aqui a gente continua na próxima videoaula para falar um pouquinho do ilho.